Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em educação, e este é um vídeo especial para você ficar a par sobre algumas modificações que nós fizemos na lição que vai para casa aqui no município de Jarinu. Algumas coisas foram modificadas para que vocês, as famílias e os alunos, possam compreender melhor as lições e também ter um melhor resultado em relação a elas, porque nós sabemos que a aprendizagem é uma coisa muito importante e a educação é algo que deve ser levado muito a sério. Então, eu estou aqui nesse vídeo para explicar especialmente para você, pai, mãe, responsável ou aluno de 2º a 5º ano do município de Jarinu, como que vai acontecer, como que vão ser essas novas lições que vocês vão receber, que vão ter algumas pequenas modificações para melhorar ainda mais a aprendizagem de vocês. Vou mostrar para vocês algumas telas que vão ajudar a compreender melhor como que vão ser essas modificações. Então, eu dividi em 4 partes para que vocês compreendam bem como que vai ser feita essa apresentação nova da lição para vocês e como que vocês vão fazer isso em casa, como que vocês vão se localizar com essa nova lição. Na verdade, são as lições como que vocês já pegavam na escola, só que o formato delas vai vir com uma primeira folha que nós chamamos de plano de estudos, que eu já vou explicar para vocês em seguida como que vai funcionar. Então, nós temos o plano de estudos, nós temos agora também o caderno de lição, a questão das dúvidas que vocês podem ter em relação às lições, porque pode surgir alguma dúvida durante as lições, eu vou explicar como que vocês vão proceder nesse caso, e a correção dos professores. Então, vocês percebem aí que tem várias coisas que nós levamos em consideração para poder melhorar ainda mais a aprendizagem aqui no município de Jarinu. Começando do plano de estudos, vocês vão receber sempre com as atividades, com o caderno que vai para casa, esse caderno que na verdade são várias folhas com lições, um plano de estudos. O que seria esse plano de estudos? É uma folha inicial que ela vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte é o quadro de rotina. Esse quadro de rotina vai trazer o que o aluno vai fazer em cada dia da semana. Então, no primeiro dia da semana, que é na segunda-feira, tem lá o nome das lições que ele vai fazer, o aluno vai pegar essas lições e fazer naquele dia. Daí tem o dia 2, o dia 3, está tudo distribuidinho para você ter total consciência do que fazer naquele dia. A segunda parte é o espaço para os pais, que eu vou explicar daqui a pouquinho no quadro sobre as dúvidas, como eu falei para vocês. E a gente tem o espaço do professor, que é o espaço de correção. Falando sobre o quadro de rotina, o que eu fiz? Eu coloquei ele um pouquinho maior aqui para vocês, para poder explicar um pouco melhor sobre ele. Então, o quadro de rotina, o que acontece com ele? Ele está ali dividido em 5 dias, nesse caso, porque é de segunda a sexta-feira. E quando você lê o nome da atividade, vai ter lá no material também, no caderno, a atividade correspondente. Então, por exemplo, trava-línguas, vai ter uma folha que vai ter esse título, trava-línguas. Vou mostrar para vocês, ó, trava-línguas. Basta localizar lá no material onde está a página, onde está escrito trava-línguas, e na própria página vai ter também indicado o dia correspondente, para que seja bem organizado esse material. Então, o trava-línguas é do dia 1. Vocês percebem aí que realmente nós fizemos uma organização total para que você não se perca e para que você possa organizar melhor essa rotina de estudo em casa. Por quê? Porque a rotina de estudo, esse quadro de rotina que nós fizemos, na verdade, é algo importantíssimo para um perfil de aluno autônomo. Para o aluno ser autônomo, ele precisa criar uma rotina de estudo em casa. E para fazer isso, ele precisa ter uma certa organização. Então, isso vai ajudar tanto os pais quanto as crianças a se organizarem melhor em relação às lições, certo?
Nosso próximo tópico será o caderno de lição. O caderno de lição nada mais é do que aquele caderno que os alunos antes usavam na escola e copiavam as coisas da lousa. Então, é aquele caderno pautado, né, que ele vem em branco, né, na verdade, é aquele caderno comum que vem em branco, que vocês devem ter recebido aí junto com o material, que o aluno costumava registrar algumas lições. Por que nós introduzimos de volta esse caderno? A lição de caderno, ela é de vital importância para que esse aluno, para que as crianças possam aprender a se organizar enquanto estudantes. Então, o caderno, ele traz toda uma organização de data, cabeçalho, ele é um registro de estudos, na verdade. Quando nós crescemos e viramos adultos, esse caderno, essa organização, ela vai ser fundamental para que esse aluno ele aprenda a estudar sozinho. Por isso ele foi reintroduzido e durante as lições vocês vão ver que tem algumas, pelo menos uma vez por dia. Pode ser que algum dia não tenha, mas vai aparecer entre as lições do caderno de folha uma lição que vai ser feita no caderno de lição que era usado antes na escola. Vou mostrar para vocês como que vai funcionar isso e vai ser bem visível para que vocês não se percam nesse processo. Vou voltar lá para a página que nós estávamos para ficar mais fácil de compreender. Esse daqui é aquele que a gente estava, né? O caderno de lição, essa daqui é a mesma lição do trava-língua que nós estávamos ali. E o que acontece? Quando houver uma lição de casa, quer dizer, lição de casa que eu digo seria essa lição de caderno, no caderno pautado, aquele caderno em branco, né? Aquele caderno que era utilizado antes em sala de aula para copiar da lousa. Então, esse caderno, que era o caderno da lousa, virá identificado com um ícone de um caderno no cantinho. Pode ser no canto direito, no canto esquerdo, no meio, não importa. Se tiver o ícone do caderno e estiver copie em seu caderno, vai ter lá, eu coloquei até uma flechinha roxa aí para ficar bem visível, um ícone que é um desenho de um caderno, mostrando que isso não deve ser feito na folha, deve ser feito no caderno do aluno, aquele que ele usava lá na escola e que foi para casa. Esse caderno do aluno, o que acontece com ele? Ele tem toda uma organização, como eu falei para vocês. Então, toda vez que for utilizado, o aluno vai anotar o nome da escola e a data, pelo menos. Isso se chama cabeçalho. O cabeçalho é uma forma de organizar o caderno, então aquele caderno é daquela escola, e ele tem uma data, porque conforme você olha a data, você consegue perceber a evolução da criança. Então, porque em outubro, esse aluno estava assim nessa data, mas olha como ele evoluiu até novembro no caderno. Então, é possível ver essa evolução quando nós anotamos a data, por isso que a data é importante. Além disso, ela é importante também para que nós possamos localizar informações. Então, se a informação era de outubro, você consegue encontrar mais facilmente quando tem a data. Então, é essencial que o aluno anote ali a data, certo? Vai colocar o título da lição, que no caso ali era trava-línguas, como vocês viram, que está no quadro de rotina e também está na lição, e vai copiar o enunciado. Então, aqui no caso, eu copiei para vocês verem como que é. Copie em seu caderno o trava-línguas, que vai estar lá na folha, num quadrinho, com a letra bem caprichada e faça uma ilustração para ele. A criança vai copiar, que é um trava-línguas curtinho, e vai fazer um desenho para ilustrar, para expressar o que ela compreendeu. O desenho é super importante nesse caso aqui dessa lição, porque ela é de segundo ano. Ele vai expressar como que ele compreendeu aquele trava-língua, o que ele entendeu daquilo. Essa parte toda do caderno, ela vai ter algumas outras orientações que vocês vão ver aqui em outros vídeos também. Então, não se preocupe se você tiver alguma dúvida, inclusive, você pode fazer
na anotação, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ela. E daí nós vamos tirar as dúvidas em próximos vídeos, porque não adianta falar tudo de uma vez, que é difícil reter muita informação de uma vez só, certo? Próximo item lá da nossa nova lição são as dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida ou a criança teve dificuldade em algumas das lições, porque nós vamos começar a colocar conteúdos novos que ela não está acostumada para ela poder aprender mais, e esses conteúdos eles serão introduzidos aos poucos e muito bem explicados. Se seu filho tiver dificuldade, você vai anotar neste espaço com linhas. No material que você receber, vai estar escrito assim: espaço para anotações dos pais, ou espaço para anotação dos responsáveis. E nessas linhas você vai colocar ali: meu filho teve dúvida na lição do dia tal, ou se não, meu filho teve dúvida no exercício 2 do trava-línguas. Ou se não, meu filho está com dificuldade em resolver continhas demais. Qualquer anotação que você fizer é melhor do que fazer para a criança. Se a criança teve dificuldade, o professor tem que ter ciência disso, porque senão nós não teremos como ajudar. E vocês, pais, são os nossos parceiros nesse momento tão importante e tão delicado da educação. O espaço professor, ele faz parte da correção. Então, o que vai acontecer? Neste espaço, o professor ele vai ter o lugar dele para poder fazer anotações do que ele percebeu no aluno. Então, essa é uma parte que talvez os pais vejam e talvez os pais não vejam. Se a lição está toda ok, no espaço correção, o professor vai arquivar, vai anotar que está tudo bem ali, que o aluno está com bom desenvolvimento, e aquela lição estará ok. Se tiver alguma correção a ser feita na lição, essa lição vai ser retornada para a família e a criança vai fazer a correção em casa. Então, o professor pode mandar um bilhetinho assim: na folha do trava-línguas, a criança teve dificuldade com tal e tal coisa. Daí, vai mandar de volta e possivelmente com alguma orientação, para que a criança possa compreender melhor aquela lição, porque nós não podemos deixar espaços de dificuldade de aprendizagem nesse período. Tudo o que for dúvida, dificuldade, por favor, pais, coloquem ali naquela parte de dúvidas. Vocês são a nossa ponte com a criança nesse momento. Então, é muito importante que você perceba que nós estamos levando muito a sério como educadores e as famílias precisam também fazer o papel ali como conexão com a criança. Então, como responsável, por favor, coloque suas dúvidas para que nós possamos fazer o nosso papel de correção e de acompanhamento dessa criança para ver onde estão as dificuldades e poder ajudar da melhor forma possível. Espero que você tenha gostado da explicação, acompanhe as outras explicações para compreender muito bem como que funciona e até um próximo vídeo. Bons estudos para você!